Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Regresso então para mais um vídeo, este sobre a disciplina de Física do 12º ano, um exercício retirado então de um exame nacional, onde vou abordar então a lei da conservação do momento linear e também o teorema da energia cinética. O exercício é o seguinte: um projétil P de pequenas dimensões e massa 60 gramas, então disparado horizontalmente com velocidade v contra este bloco M, cuja massa são 4 kg. Inicialmente em repouso sobre uma superfície horizontal. O projétil atravessa o bloco e sai do bloco com uma velocidade v' igual a 1/3 da velocidade inicial que tinha, e o bloco percorre então 6 metros sobre a superfície horizontal, obviamente, até parar. Sabemos ainda que o coeficiente de atrito entre o bloco M e a superfície é igual a 0,30. Desprezando então o intervalo de tempo em que o projétil esteve no interior do bloco, determina então, aqui na questão ponto 1, teremos de determinar a velocidade do bloco M imediatamente após o projétil o atravessar, e depois numa segunda questão o momento linear do projétil antes deste mesmo atingir o bloco M. Bem, vamos pensar aqui na primeira questão. Nós queremos então a velocidade do bloco M imediatamente após o projétil o atravessar. Quer dizer, o projétil vai embater no bloco M, vai furar o bloco completamente, né? E depois sai e vai embora. Ou seja, para resolver a primeira questão, eu vou-me fixar apenas e só no bloco M. Reparem que o bloco inicialmente está parado, mas a partir do momento que o projétil o atravessa, ele vai ganhar velocidade, mas depois com o atrito que existe entre a superfície e o bloco, eventualmente ele passado então 6 metros vai parar. Como é que eu vou resolver esta questão? Eu vou então pensar aqui neste trajeto de A, vou definir assim este ponto A, que será o momento em que o bloco M, o projétil sai do bloco M e então o bloco M tem velocidade, né? Há de ter aqui assim uma velocidade neste mesmo ponto A, que é aquilo que me estão a questionar, né? Qual é a velocidade do bloco M imediatamente após o projétil atravessar. O bloco M vai fazer este trajeto de A até este ponto B, e eu sei então que a velocidade neste ponto B há de ser 0 metros por segundo, porque o bloco é-nos dito ali que eventualmente parou. Agora, como é que eu posso determinar esta velocidade no ponto A unicamente conhecendo este deslocamento que o bloco fez? Ou seja, vou designar então como ΔX, cujo módulo será 6 metros. Para resolver isto, visto que me dão aqui o coeficiente de atrito, eu vou bater aqui assim numa ideia. Eu sei então que o trabalho da força resultante há de ser então igual à variação de energia cinética. Isto é a lei, então, o teorema da energia cinética, que nos diz que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Então vou fazer dois cálculos, vou calcular aqui o trabalho da força resultante e também vou calcular a variação da energia cinética. Para trabalhar o trabalho da força resultante, vou aqui descrever assim como este ponto, como ponto 1, né? Vou trabalhar aqui o trabalho da força resultante, e o trabalho da força resultante há de ser simplesmente igual ao módulo da força resultante, vezes o deslocamento, vezes então o cosseno do ângulo que a força resultante, ou seja, o vetor força resultante, há de fazer então com o vetor deslocamento. Obviamente, como podem visualizar, o deslocamento nós temos que é exatamente igual a 6 metros. Vamos ter então que determinar aqui a nossa força resultante. E para determinar a força resultante, vamos ter que perceber que forças é que estão aqui a atuar no bloco exatamente neste ponto A, que é o momento em que o projétil abandona o bloco. O projétil abandonando o bloco, eu vou ter aqui 3 forças a atuarem sobre o bloco M. Ou seja, o peso, vou ter assim aqui o peso do bloco, vou ter também a reação normal da superfície, e vou ter ainda aqui assim a força de atrito.
Vou ter então aqui a força de atrito, e estas são então as três forças que neste momento, ou seja, no ponto A, atuam no bloco. Bem, visto que o bloco se move horizontalmente, então a reação normal terá que igualar o peso, visto que o bloco, não se movimenta no eixo vertical. Ou seja, posso dizer então que a reação normal há de ser exatamente igual à massa do bloco M vezes a aceleração gravítica. Agora, reparem que a força resultante, eu posso então dizer aqui que a força resultante a nível vetorial há de ser a soma de todas as forças, ou seja, a normal mais o peso, mais então a força de atrito, mas como a reação normal igual ao peso, ou seja, a soma vetorial da normal com o peso dá um vetor nulo, então posso cancelar estes dois, e em módulo, cuidado, que a força de atrito eu estou a definir o sentido positivo aqui para a direita, em termos escalares, quer dizer, a força resultante há de ser então o simétrico, né, do módulo de FA, ou seja, menos a força de atrito. Sendo assim, a minha força resultante há de ser igual à força de atrito. E como é que nós podemos calcular a força de atrito? Nós temos o coeficiente de atrito. E então a força de atrito há de ser simplesmente igual ao coeficiente de atrito vezes a reação normal. Logo, esta força de atrito há de ser igual ao coeficiente de atrito vezes a massa vezes a aceleração gravítica. E sendo assim, esta minha força resultante há de ser igual a menos o coeficiente de atrito, a massa e a aceleração gravítica, ou seja, o produto entre estas três grandezas. Sendo assim, a força resultante há de ser simplesmente igual a menos 0,3 vezes a massa do bloco, que são 4 kg, vezes a aceleração gravítica, que são 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, vamos obter então aqui o valor da força resultante menos 40 vezes 0,3 está a dar 12 newtons. Ok, tudo bem. Bem, depois de terminado então o valor da força resultante, a nível de cálculo de trabalho, isto já está feito, não é? Porque o trabalho da força resultante seria então igual ao módulo da força resultante, o que seria 12 newtons, mas vamos ter aqui atenção a que este trabalho vai ser negativo, porque a força resultante, convém colocar aqui assim o vetor de deslocamento, seria este vetor, e se repararem o ângulo será então 180 graus, então o trabalho da força resultante será o módulo da força resultante, serão então 12 newtons, vezes o deslocamento que são 6 metros, vezes então o cosseno de 180 graus. Quer dizer então que o trabalho da força resultante há de ser igual a 12 vezes 6, 72, vezes menos 1, ou seja, menos 72 joules. Uma vez calculado então o trabalho desta força resultante, nós vamos determinar agora a variação da energia cinética, porque é na variação da energia cinética que nós vamos conseguir determinar aquela velocidade no ponto A. Eu vou trabalhar agora aqui esta segunda ideia, variação do valor da energia cinética no trajeto de A a B há de ser simplesmente igual à energia cinética no ponto B menos a energia cinética no ponto A. Reparem que a energia cinética em B será igual a zero, porque a velocidade em B é nula, o bloco parou, e então isto há de ser igual ao simétrico do valor da energia cinética no ponto A. Ou seja, esta variação da energia cinética será igual a menos 1/2 da massa do bloco vezes a velocidade em A ao quadrado. E visto então que a massa do bloco é igual a 4 kg, eu posso dizer que a variação de energia cinética há de ser 4, 1/2 de 4 é 2, menos 2, velocidade em A ao quadrado, isto obviamente tratando esta ideia em joules. Igualando agora o trabalho da força resultante à variação de energia cinética, nós vamos conseguir determinar esta velocidade no ponto A, porque então teremos, vou voltar a escrever, trabalho da força resultante há de ser igual à variação
da energia cinética, então vamos ter menos 72, exatamente igual a menos 2 VA ao quadrado. Dividindo então ambos os membros por menos 2, vamos obter 36 igual a VA ao quadrado, o que quer dizer que a velocidade no ponto A há de ser simplesmente igual à raiz quadrada de 36, o que há de ser então igual a 6 metros por segundo. Ou seja, caracterizando aqui o vetor velocidade, ele há de ser igual a 6 e tem a direção e o sentido do eixo do x, ou seja, 6 é x, isto em metros por segundo. E teríamos então a primeira questão resolvida. Agora, quanto à segunda questão, pedem-nos então o momento linear do projétil antes de atingir o ponto M. Bem, nós agora estamos aqui perante uma colisão, mas cuidado, não cometam o erro de dizer que depois da colisão os dois corpos seguem juntos. Não seguem juntos, ok? O projétil bate no bloco M, mas depois não vão seguir juntos. O projétil fura o ponto M, eles vão seguir separados. Então, visto que o somatório das forças exteriores, né, que atuam no bloco é exatamente igual a 0, nós podemos tocar aqui na ideia de que a variação do momento linear também será igual a 0. Ou seja, o momento linear inicial terá que igualar o momento linear final, e é aqui que nós vamos conseguir determinar o momento linear do projétil antes de atingir o ponto M. E reparem que o momento linear do projétil, vou designar P, será exatamente igual ao produto entre a massa, quer dizer, é uma grandeza vetorial, cuidado, é o produto entre a massa e a velocidade do projétil P. Isto é então um momento linear. Visto que eu tenho a massa, o que eu tenho que determinar aqui é a velocidade do projétil P antes da colisão, né? Então tudo bem. Reparem que aqui o momento linear do sistema, a conservação do momento linear no sistema, cuidado, é no sistema. E então vou calcular aqui o momento linear inicial do sistema, que será então o momento linear do projétil mais o momento linear do bloco, mas reparem que o momento linear do bloco inicial é zero porque o bloco está parado. Então aqui no momento linear do sistema inicial teremos simplesmente a massa vezes a velocidade inicial do nosso projétil, que terá de ser igual ao momento linear final. Vou aqui definir o momento linear final. Aqui cuidado, aqui o projétil sai com velocidade e o bloco também, então vamos ter aqui o momento linear final do bloco M mais o momento linear final do projétil P. Fazendo então aqui as definições, o momento linear final será então igual ao momento linear final do bloco M, que será a massa, vou colocar assim M grande que será a massa do bloco M, vezes a velocidade do bloco M, que foi calculada na linha anterior, e então vou colocar Vm grande, que é a velocidade calculada na linha anterior, mais a massa do projétil, vezes a velocidade do projétil depois da colisão, que será aquele V', ok? Aquele V' que nos é descrito aqui no exercício, ou seja, o projétil atravessa o bloco e sai dele, quando sai com uma velocidade V', que é igual a V sobre 3. E sendo assim, este V' eu posso então manipulá-lo para a velocidade inicial do projétil sobre 3, o que quer dizer então que este momento linear final será igual à massa do bloco, são 4 kg, vezes a velocidade do bloco depois da colisão, imediatamente depois, que é exatamente a velocidade calculada na linha anterior, ou seja, vezes 6, mais a massa do bloco, que será igual a 60 gramas, ou seja, 0,06, e aqui vou substituir então V' por V sobre 3, e então terei velocidade inicial do projétil a dividir por 3. Agora o que nós podemos fazer é igualar aqui os momentos lineares, de modo a determinar a velocidade inicial do projétil, para depois fazer então o cálculo do momento linear do projétil antes da colisão.
E então, igualando o momento linear inicial do sistema ao momento linear final do sistema, nós vamos ter aqui a massa do projétil, que será então 0,06 vezes a velocidade inicial do projétil, que será então igual a 4 vezes 6, que é 24, mais 1/3 de 0,06 a dar 0,02 vezes a velocidade inicial do projétil. Isto agora é uma questão matemática, da resolução de equações, ou seja, eu posso passar este termo para o primeiro membro e então obteria 0,06 menos 0,02 a dar 0,04 vezes então a velocidade inicial do projétil, igual a 24. O que isto quer dizer então? Que a velocidade inicial do projétil, eu posso dividir então ambos os membros por 0,04 e há de me dar uma velocidade inicial de 24 sobre 0,04, efetuando os cálculos, há de dar 600 metros por segundo. Agora, calcular então o momento, isto é a velocidade do projétil, a velocidade inicial do projétil. Para cálculo agora do momento linear do projétil, é simples, vamos ter então o momento linear do projétil antes de atingir o bloco, ou seja, antes da colisão, vai ser igual à sua massa, e a sua massa é 0,06 vezes a respectiva velocidade, que são 600. Isto, segundo o eixo, é x, obviamente em quilogramas metro por segundo. E agora é só mesmo fazer os cálculos, ou seja, o momento linear, efetuando os cálculos, há de ser exatamente igual a 36 é x, isto em quilogramas metro segundo menos 1, e teremos então assim a questão resolvida. Fico-me então por aqui quanto a este problema de exame sobre momento linear e também aplicando o teorema da energia cinética. É sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.